Boa tarde, hoje nossa aula será de geografia, o assunto caracterizando os lugares. Todo lugar, criança, tem características únicas. As paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Cada lugar, elas não vão ser idênticas às outras, vai ser características únicas. A mistura de todas essas coisas, crianças, chamamos de identidade do lugar. Cada lugar tem a sua identidade, tem as suas festas, tem os seus costumes. Essa identidade, criança, é como se fosse um rosto. Cada um de nós, pessoas, temos um rosto. E esse rosto é o conjunto dos fatos sociais e diários das pessoas. O meu rosto é diferente do de vocês, assim como a cidade, os lugares é diferente um dos outros, certo? Esse rosto é o conjunto dos fatos sociais e diários das pessoas que habitam o lugar e dos grupos sociais que se formam nele. E assim como o nosso próprio rosto, a identidade de um lugar é completamente único. Então, meu rosto é diferente do seu, assim como os lugares é diferente um do outro. Por isso, crianças, não existe países, não existe estados ou cidades iguais, socialmente ou culturalmente, tá? Cada país socialmente é diferente, as suas culturas é diferente, as suas comidas diferentes, suas roupas são diferentes, assim como os estados também. Cada um tem a sua cultura, as suas roupas, os seus ritmos, as suas músicas. Por exemplo, duas comunidades podem ter ambas uma fábrica de sapatos, uma rodoviária e uma estação de trem, mas jamais serão idênticas, graças à forma que as pessoas vão se comportar neste espaço que nunca é do Brasil. O Brasil, devido à sua extensão territorial e diversidade étnica, é um país com diversas identidades e culturas locais. Como assim, tia Shirlene? Você pode perceber que nós temos um índio, que já era um habitante nativo no Brasil. Nós temos aqui uma pessoa negra, tá? Que antigamente eram os negros que vieram lá da África. E nós temos aqui um branco, que é os europeus que vieram e fizeram a descoberta do Brasil. Então, se misturaram os três povos, é por isso que é a fase do Brasil. As faces do Brasil. É um país tão diverso que é praticamente impossível dizer que existe uma região, povo ou cultura local que possa ser eleitos como a cara do Brasil. Desde o início da nação, na época do descobrimento do nosso país, foi se formando uma interação de três grandes blocos étnicos e culturais que depois viriam a formar a base da população brasileira. Os negros, trazidos da África como os escravos, indígenas já eram nativos da região, e o branco, portugueses e outros povos europeus. Então aí vocês podem perceber por que são várias faces do Brasil. E aqui, criança, na página 87, está escrito assim mesmo: os indígenas, primeiros habitantes do Brasil. Quando, crianças, os europeus chegaram à nossa terra, estima-se que já existia aqui, no nosso território, cerca de 4,5 milhões de nativos espalhados pelo território do nosso país. Tia Shirlene, o que é nativo? São pessoas que já habitavam, eles não vieram de outros lugares, eles já habitavam, então eram nativos do nosso país. Eles tinham um modo de vida muito diverso dos estrangeiros. Não viviam em função do comércio e do lucro. Levavam uma vida simples de subsistência. Acumular riqueza não fazia parte da filosofia dos nossos nativos. Então, eles não acumulavam riquezas, não
não viviam em função de comércio, não viviam em função de lucro. Eles viviam da caça, da pesca, fazer cesto. Então, eles não tinham lucro, eles não sabiam o que era a função do comércio, certo? Os indígenas, crianças, se dividiam em vários povos de moradia móvel. O que é moradia móvel, tia Shirley? Podiam se locomover de um local para o outro, certo? Baseadas nos recursos que tinham disponível. Então, se eles habitavam em um local onde tinham recursos, lá eles ficavam. Se naquele local eles não tinham mais recursos para a sua sobrevivência, então eles se locomoviam do lugar onde eles estavam habitando e iam para outro. Por isso que era uma moradia móvel, que em qualquer momento eles podiam tirar a moradia deles e podiam ir para outros lugares onde tinham recursos disponíveis para a sua sobrevivência. Eram chamados de nômades. Nômades que é sair de um local para o outro devido para a sua sobrevivência, eles se locomoviam. Eram moradias móveis. Cada um desses povos indígenas tinha sua língua, tradições e costumes diferentes. Infelizmente, criança, não temos muitas fontes sobre a história de muitos desses povos. Por que tia Shirley não tem muitas fontes? Porque a partir da chegada dos portugueses foram que eles começaram a escrever a vida desses indígenas, certo? Pois todos eram de tradição oral. O que é tradição oral? Era somente na oralidade, não tinha nada escrito que comprovavam a existência desses povos. E à medida que perdiam espaço para os europeus por guerras, porque os índios eles guerreavam com os europeus, e até mesmo eles acabavam morrendo por doenças, esses povos simplesmente sumiram da história. Destas nações indígenas, temos mais escritos sobre os tupis e os guaranis. Mas, tia Shirley, por que tem mais escrito, mais histórias deles dois? Porque esses duas tribos, tupis e guaranis, eles tiveram uma interação maior com o povo europeu. Então, eles conseguiam se comunicar com eles sem guerra, sem briga. Então, a partir desse momento, o povo europeu começaram a gravar a história desses dois povos. Então, teve um registro escrito sobre os tupis e os guaranis. Olha só, criança, apesar dos indígenas terem perdido boa parte da sua terra natal para os invasores europeus, tia Shirley, por que invasores europeus? Porque eles não foram bem-vindos à nossa terra, então eles invadiram, então foram chamados de invasores europeus. Muito de sua cultura persistiu e se enraizou na cultura brasileira, tá? Então, nós vamos estar verificando que cultura é essa dos indígenas que até hoje nós temos, principalmente nós que moramos na região do norte, nós temos essa raiz indígena, como o hábito de tomar banho todos os dias, assim como outras regiões temos. Esse hábito dos indígenas que enraizou na nossa cultura. Tá? Dormir em rede, que a maioria das pessoas adoram dormir em rede, também era uma cultura indígena. Se alimentar de raízes como a mandioca, como a macaxeira, que até hoje a gente se alimenta disso. Muitas histórias, crianças populares e vários traços linguísticos permanecem e fazem ainda parte da vivência brasileira em várias partes do país. Então, o país ainda vivencia essa história dos índios, dos europeus, dos africanos, certo? E os índios, eles foram os primeiros habitantes no Brasil, porque eles eram nativos, certo? Eles já viviam aqui quando o povo europeu veio para o Brasil. E nós temos aqui os europeus, tá?
Olha só, os europeus crianças se instalaram no Brasil pela primeira vez com a expedição portuguesa de quem? De Pedro Álvares Cabral, certo? Que tinha como um principal objetivo. Qual era esse principal objetivo de Pedro Álvares Cabral? Era de extrair riquezas. Os indígenas, eles não pensavam em riquezas, não pensavam em acumular riquezas. E os portugueses, o principal objetivo deles era extrair riqueza das terras desconhecidas, tá? Ao se instalarem no futuro Brasil, por que futuro Brasil? Porque quando eles chegaram ao nosso país, ao nosso território, ele não se chamava Brasil, então por isso que aqui está escrito futuro Brasil. Ao se instalarem no futuro Brasil, os europeus não tinham muita preocupação com conservar o modo de vida ou respeitar os limites da terra daqueles que já se encontravam. Quem era que já se encontravam? Os indígenas. Então, eles não estavam muito preocupados em respeitar os limites das terras, certo? Não houve uma guerra sistemática contra os nativos, não houve guerra, mas o processo de colonização era agressivo contra a cultura dos primeiros habitantes do Brasil. Tá? Então, era agressivo, porque os europeus queriam que eles vivessem de um modo e os indígenas já tinham um modo de vida deles. Então, eles tiveram que colonizar, tá? A cultura dos primeiros habitantes. Dos europeus herdamos a forma como organizamos nosso governo e sociedade. A língua que falamos, essa língua que nós falamos, que é a língua portuguesa, e cultura, ela é europeia, de modo geral. Os europeus, crianças, trouxeram consigo os africanos, que naquela época eram tidos como escravos, certo? Então, os europeus, eles trouxeram os escravos. Então, por isso que nós temos 3 povos misturados. Os negros, os indígenas, que já eram nativos, e os europeus. Isso fez com que esse povo depois se tornasse um dos maiores blocos étnicos e culturais do Brasil. Olha só, então nós temos aqui a influência africana no Brasil. Qual foi a importância dos africanos aqui no Brasil? Apesar das precárias condições de trabalho e vida, porque eles eram escravos e muitos deles trabalhavam apenas para se alimentar, não tinha salário, por isso que eram chamados de escravos. Os negros não adotaram a cultura de seus senhores, eles tinham a sua própria cultura, eles não quiseram adotar a cultura dos seus senhores, tá? Que eram os portugueses e os europeus. Em detrimento de sua própria memória, então eles queriam estar com a memória viva, então eles preferiram não adotar a cultura deles, certo? Vindo do continente africano, cada um trazia consigo a vivência e cultura do seu povo, e ao chegar ao Brasil, o contato com a cultura europeia de outros povos africanos e a cultura brasileira em formação fez com que os negros que aqui estavam iniciassem uma cultura própria, a dos afro-africanos. Olha só, então o afro-africano é uma cultura própria. Eles não quiseram adotar outras culturas, eles mesmos quiseram fazer a sua própria cultura, que é chamado do afro-brasileiro. Foi aqui no Brasil que se criou o aferi, o sentido que tem o maracatu, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o carajé, entre outras contribuições dos povos africanos que vieram para cá. Então, a carajé, a feijoada, o candomblé, a capoeira, é tudo da cultura africana, certo? Essa cultura criada pelos escravos foi lentamente se tornando parte da cultura colonial e, com o passar do tempo, se formou uma parte
essencial da vivência brasileira. Então, aqui, criança, cada um desses 3 povos foram povos importantes para a nossa formação, tá? Para a formação do Brasil. É por isso que a gente diz que o Brasil, ele não tem cara do Brasil, porque são 3 povos que influenciaram na nossa formação, que foram indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, os europeus que chegaram no nosso país, se instalaram, e os africanos, que teve a influência que eles trouxeram. Então, nós temos 3 povos aqui, um diferente um do outro, que vai fazer as faces do Brasil.